Olá, meus irmãos, uma boa tarde, uma boa noite, ou um bom dia, ou da forma que vocês acharem melhor para estar vendo nossas leituras. E hoje, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais que nos amparam, para que possamos, através das intuições, do conhecimento que estamos aprendendo, colocar em prática e poder descortinar o livro dos Espíritos com a melhor clareza, para que a gente possa realmente se tornarmos melhores espíritas. E que assim seja, e com a permissão de Deus, de Jesus, os nossos benfeitores da nossa casa espírita, vamos dar continuidade à leitura do livro dos Espíritos. E a minha questão, nós estamos falando de penas e gozos terrestres, do capítulo 4, do livro 1. Do livro 4, capítulo 1. E nós vamos falar das uniões antipáticas. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos: visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente, senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? Aí os espíritos respondem a Kardec: não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julga senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com a pessoa, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material, né? Que fala, né, nesse trechinho, né? As pessoas morrem de amor pela outra, se une, casa com ela, e de repente acaba todo aquele encanto, né? E fala, nossa, a pessoa era de um jeito, mas depois que a gente casou ela mudou. E isso é uma aprovação que ele fala pra gente, que às vezes a gente vai ter que aprender a conhecer o outro, se lapidando, se respeitando, e mesmo com as indiferenças, antipatias, resolver esse relacionamento que a gente entrou para continuar resgatando no processo evolutivo, né? Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem criais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-las. Quantas também não há dessas uniões que no início parece não dever jamais ser simpáticas, e quando um ao outro se conhece bem, se estudam bem, acabam por amar com amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama, e não o corpo. E quando a ilusão material dissipa, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma. Frequentemente toma-se uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, e o corpo é perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com amor eterno odeiam-se e quando a ilusão termina. Então, olha só, que ele falou, quando a gente está enamorado, a gente só vê qualidade, só vê perfeição no nosso ente querido, né? Que a gente se prepara para conviver, para unir-se com ele. E ele fala que é convivendo que nós vamos lapidando as nossas imperfeições junto um ao outro, né? Porque ele fala que isso é uma punição, mas é um processo de expurgo espiritual que a gente começa a vivenciar uma união com uma pessoa para que a gente possa dar o processo reencarnatório de reparação, né? Por isso que ele fala que às vezes tem uniões que são antipáticas, às vezes estava tudo uma maravilha, depois o outro começa a estranhar o outro, mas mesmo assim a gente tem que estar firme, forte, perseverante, um lado ou outro, que tenha mais paciência, mais conhecimento, vai lapidando o espírito, vai tornando aquela situação mais terna, mais comprometimento, de irmandade, de amor ao próximo,
e um suportando o outro, e assim a gente consegue fazer com esse processo espiritual que a gente resgate realmente a união que a gente se comprometeu com o Espírito que veio, né? E às vezes ele fala, por que um sofre mais que o outro? Porque tudo é uma renúncia, né? Porque aquele que tem pouco entendimento, ele vai andar de vias de fatos pelas coisas do materialismo, né? E as pessoas que vão se lapidando pelo Espírito, pelo cuidado de alma, vai suportando seus relacionamentos melhor. Por isso que tem as uniões simpáticas, as uniões que são por sintonia, que as pessoas com as próprias sintonias acabam se entendendo, como ele fala, que se amam, né? Que acabam se conhecendo pelas qualidades e vão ficando e lapidando o espírito um do outro e se dando bem e indo adiante. E também tem as compulsórias, as uniões que às vezes a gente fala, nossa, eu não sei como vive aquela pessoa, porque é um processo que a pessoa tem que passar para unir esse espírito para ela evoluir. Eles são comprometidos com a espiritualidade de certa forma, de alguma coisa que eles negligenciaram, um ou outro, ou por expurgo ou por expiação. Como estamos num planeta de prova e expiação, tudo isso é válido até nas uniões que a gente vê, que às vezes a gente fala, nossa, eu não sei como sobrevive. Sobrevive à medida que o outro espírito é mais terno, ele vai suportando e vai deixando passar a situação. A gente vê muitos casos, né, as pessoas, não, tá tudo bem, a gente tá vivendo junto, vamos terminar nosso processo. E isso que importa. Quando nós temos o entendimento que a alma, ela ama, ela cuida, ela restaura. E o materialismo faz com que a gente se perca com todo esse caminho, achando que o belo, mais bonito, a pessoa melhor, ela vai mudar a nossa vida, a nossa condição. Não, tudo é processo reencarnatório. Não adianta ficar pulando de galho em galho, como a gente diz, e cada vez mais nós estamos atrasando o nosso processo evolutivo com o ser que a gente se comprometeu a estar com ele e resgatar até o fim, né? Então tenhamos paciência, perseverança, chatice todo temos, nós precisamos evoluir muito ainda para se purificar. E como diz aqui, estamos no planeta de prova e expiação, muita expiação temos que ter e passar juntos para que a gente possa evoluir, né? E na questão 940, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver junto não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga quando envenena toda a existência? E os espíritos nos respondem, muito amargas, com efeito, os espíritos dizem, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro são vossas leis que são erradas. Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás, nessas uniões, frequentemente, procurai mais a satisfação do vosso orgulho, da vossa ambição, do que da vossa felicidade. De uma afeição mútua, suportareis, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles a que lhe foram a causa. Se a luz da verdade penetrou na sua alma, ela terá sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas das suas infelicidades íntimas desaparecerão também. Então eles falam, por que Deus deixa que aconteçam as uniões infelizes, envenenando toda uma existência, a pessoa passando tanta amargura, tanto sofrimento? Porque a pessoa, quando ela está muito apegada às coisas materiais, assim, do orgulho, da ambição, não procurando realmente a felicidade espiritual dela, ela vive descontente com as coisas do mundo. Ela vive descontente com o próprio relacionamento dela, porque ela está só vivenciando as coisas do mundo. Mas quando a gente entra no processo espiritual, de evolução, de entender que nós viemos aqui realmente encontrar com outro ser, que é uma expiação, que é para mim evoluir, para ele também, de certa forma, a gente tem que entender. Mesmo que a gente tenha um sofrimento, passa os dias de amargura, porque não é aquela felicidade de
como a gente fala, viver num paraíso. O relacionamento, o casamento em si, ele é um desafio muito grande para que a gente possa crescer e evoluir. A gente lida com diferenças um do outro. Ninguém é igual, somos diferentes. Tem dias que tá bom, tem dias que a gente não suporta, tem dias... Mas é a lei do silêncio, da oração, da perseverança, principalmente nas espíritas. E temos conhecido, sabemos que o outro ainda não está no mesmo grau que o nosso. Então é silenciar, calar, e não é uma punição, e sim uma reparação, que quando terminar esse ciclo, vamos poder, muito obrigado Deus, pela encarnação que me deu, de eu poder ter me comprometido e suportado mesmo todo esse sofrimento, essa amargura, como a gente fala, pelo materialismo, e ter sobrevivido a esse relacionamento que me foi confiado. Então nós temos que estar realmente preparados, espíritas, para enfrentar, aceitar nossos relacionamentos, entender que o outro não tem a mesma condição que a nossa. Estamos juntos para ajudar e reparar, mas nós que já aprendemos mais, temos que doar mais, né? Porque muito sabe, muito será cobrado. Então será de nós cobrado, no nosso relacionamento, a forma de condução que a gente vai expurgar. Não pensando que está sendo uma punição, mas sim uma forma de evolução espiritual através da lapidação de nossos espíritos comprometidos. E encerrando esse tema, ainda veio uma questão para mim, que a gente vai falar ainda do medo da morte. E essa questão é a 941. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? E os espíritos nos respondem: é errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procura persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso? Mas o que há de certo que eles irão para o inferno, porque lhe dizem que está na natureza? É um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não pode admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. E é assim que conduz a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quando as persistirem em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno, que se deve queimar sem se destruir. Então tem muita gente ainda que acredita no céu e no inferno, que porque eu errei eu vou expurgar no inferno pro resto da vida. Por crenças erradas, por crenças não evolutivas ainda, que lá atrás ficou, se fazer isso você vai morrer no inferno, você vai ser queimado, sua alma não vai ter salvação. E a gente acredita muito que nossas almas têm salvação? Sim, porque tem os espíritos amigos, benfeitores amigos, que nos acolhem e nos ajudam nessa reparação espiritual, né, meus irmãos? E ele ainda vai dizendo ainda para nós assim, que a morte não inspira o justo nenhum medo, porque com a fé que ele tem e a certeza do futuro, a esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser atual que deva lhe temer o olhar. Então aqui nessa nota, Kardec nos fala, os espíritos nos falam, por que a gente vai temer se a gente fez tudo direitinho? Nós que temos fé, que tentamos evoluir, independente de débitos passados, mas estamos caminhando para esse progresso, acreditando num Deus misericordioso que recebe todas as almas no plano, junto aos seus benfeitores amigos, espíritos socorristas, acolhedores, que levam a gente para uma dimensão, para o socorro, conforme nós vamos fazer juntos, da nossa condição. Por isso que eu falo, viveu bem, morre bem. Viveu fazendo mal, vai morrer mal. Por quê? Porque vai temer pelas negligências que fizeram, mas não vai arder no mármore do inferno. Vai ser levado para uma zona de refazimento, de restauração, de perdão, de misericórdia, para ser suportado. E enfim, o que podemos dizer? Que quem tem medo da morte é porque não acredita na vida espiritual. Acha que a vida da matéria viveu aqui, acabou e pronto. Isso é inadmissível para um Deus tão grande, tão criador de todas as coisas. Como ficariam esses erros de pessoas que negligenciam tanto
se elas não tivessem uma oportunidade de reencarnar e voltar aqui novamente para poder purificar os seus espíritos? Quantos espíritos vão e voltam? Né? Muitos dão suas mensagens, outros falam, muitos não crê, paciência, mas nós espíritos acreditamos, né? Na lei da reencarnação, do retorno espiritual, de uma reparação. Então não há por que temer a morte, porque nascemos com essa certeza que um dia partiremos. Então cabe a nós fazer o nosso melhor, né, meus irmãos, para que a gente possa ter uma morte serena, de cumprimento, de dever aqui na Terra, né, porque somos passageiros de uma encarnação. Ter a oportunidade de vir, servir e tentar ser melhor. E não precisar ter medo desse momento, que será para todos, né? E vamos fazer o melhor para que a gente tenha uma passagem plena e tranquila, né? Eu vou ler uma nota aqui que ainda os espíritos deixam. O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidas de todos os seus desejos. Aquilo que eu falei, aqueles apegados à matéria, as coisas daqui, sofrem mais os seus desprendimentos, mas vai ser sempre amparado e socorrido. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade, numa tortura perpétua, e a morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas eleições e todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Isso é para o materialista. Ele sofre deixando quem ficou aqui, que acha que tudo é dele, que não faz sentido ter construído um império, ter uma família, ter um lar, ter uma casa, uma boca. Eu quero continuar vivendo, eu estou apegada à vida terrena. Eles sim sofrem com a morte, porque ainda não sabe que somos espíritos eternos, que não adianta a gente ficar achando que tudo é nosso aqui, que a gente vai ter que deixar isso. Aí ele vem com o homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões. Tem deste mundo prazeres desconhecidos ao homem material, e a moderação dos desejos dá ao espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções e contrariedades. Desliza sobre a sua alma sem deixar a impressão dolorosa. Então, quanto mais nos desapegarmos, entender que essa morada é expiatória, é de planejamento evolutivo e que todos um dia deixaremos esse corpo para seguir no plano espiritual. Então, quanto mais apegado aos bens terrestres, às coisas do mundo, às nossas afeições, mais o nosso sofrimento se penetrará a nós depois do desenlace. Então, cabe a nós trabalhar nossos espíritos, purificar nosso comportamento, nossa moral, para entender que quando chegarmos no plano espiritual possamos ser acolhidos pelos benfeitores da equipe socorrista, né, que possam nos levar para uma colônia espiritual de refazimento. E quando nós despertarmos, entender que findou o processo reencarnatório para dar uma continuidade na dimensão espiritual, né? Então, com a graça de Deus, dos benfeitores, das leituras que a gente faz, do Chico Xavier, né? Chico em Dois Mundos, tem tantos conhecimento que nos dá essa certeza do que a gente está falando aqui. Então, vamos ser bons, menos apegados, para que a gente tenha uma morte e um desencarne tranquilo. Que assim seja, que Deus, que Jesus seja louvado, e através do amor da divina misericórdia, louvando e agradecendo a todos os benfeitores que nos ampararam, a espiritualidade amiga, e podemos só agradecer mesmo o coração que o Cristo nos ensinou para dar o encerramento do nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre.
Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. E até uma próxima oportunidade, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.